E voltamos já ao último bloco do programa. A gente está conversando aqui sobre a missão, conhecendo outros países, outras culturas, desafios de levar a mensagem de Jesus, do amor de Deus, para outros países tão diferentes ao nosso. E a gente falou de longe, também tem países perto que precisam de ajuda e até o nosso próprio país aqui, né, precisa de ajuda, né? Sem dúvida. Os desafios estão por toda parte. É verdade que eles se concentram um pouquinho ali na janela 1040, como foi falado no último bloco, mas também temos experiências aqui de perto. Então, vamos falar um pouquinho. É perto e nem tanto, né? Se apresenta aí, Olá, fala meu nome é onde Gustavo, eu fui para Tailândia. A Tailândia. Meu nome é Daniel e eu fui para o Peru. Pro Peru, muito bem. Então, Tailândia, Peru, aí extremos também. Sim, é verdade. Este ano também tivemos um grupo que foi à Tailândia pela primeira vez. Também um contexto budista, desafiador. Eles, acho que o Gustavo pode falar bem aí da experiência dele. Eles interagiram bastante com os jovens lá, num contexto de uma cidade grande como Bangkok e assim por diante. E acho que também tiveram lições bem impressionantes. Sim. O interessante da Tailândia é que logo de primeira que a gente acabou chegando lá, né? Achei o povo muito receptivo, de primeira mão. Assim, eu tinha uma imagem assim que eu vou chegar, vai ser. Eu penso que asiático antes, eu tinha uma impressão que asiático ia ser um pouco mais reservado e tudo mais, mas foi totalmente o contrário, sabe? Eu senti até às vezes um pouco mais que os brasileiros, assim, uma coisa incrível. E incrivelmente respeitosos com todos, assim, generosos, isso eu achei demais. Fora os costumes, né? As comidas, principalmente, comer apimentado demais, mas... Tô vendo que a pimenta é um comum aqui. Incrível. Quem gosta de pimenta já tem uma vantagem. Baianos aí. Na Ásia, realmente, tem muita pimenta. Sim, mas foi uma experiência muito boa. Aprendi muito, até com as pessoas do grupo, principalmente, que eu nunca tinha viajado com aquele grupo. Eu não era do NASP, eu acabei me decidindo ir para o NASP na missão. Ter uma experiência... E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Assim. Muito bom. E também tem projetos mais próximos, então, que não é próximo, a gente fala, porque está comparando com a Tailândia, com a Índia, mas... A gente sempre tem projetos na América do Sul também. No passado já enviamos grupos para o Uruguai, para o Paraguai, para a Bolívia e temos já há uns 2 anos enviado todo semestre um grupo para o Peru, 2 regiões diferentes lá. E dessa vez também houve um grupo que foi para lá. Como foi essa experiência? Foi muito boa. A gente foi para um lugar que se chama Tingo Maria. Aí, como o Gustavo falou também, eu fiquei surpreso que as pessoas eram muito receptivas. Aí elas adoravam ter a gente na casa delas, porque a gente foi, né, não tinha onde ficar. Aí, como se chama? E a gente falava, e elas ficavam prestando atenção tão que tinha, era muito legal. Às vezes no Peru a gente pensa que tem uma presença cristã muito forte, falando de religião, não é? Mas eles foram para uma região da selva, da Amazônia, que é uma região ainda com muitos desafios, inclusive para compartilhar o evangelho e outras coisas mais. Não sei, como que vocês sentiram isso, se você me permite pedir para ele compartilhar um pouquinho das oportunidades dos povos que vivem naquela região? Sim. A gente trabalhou com 5 igrejas lá nessa região. Aí a gente se separou um pouquinho, mas o problema do pessoal lá é que é muito humilde, muito pobre a comunidade. Aí o problema mais que eles têm é trabalhar no sábado. A maioria das pessoas não querem participar de uma religião porque não conseguiriam trabalhar no sábado. E aí o sábado é o dia que mais ganham, por assim dizer. Mas sim, a gente fazia visitas e conversava com as pessoas. E muitas delas se concordavam com a gente e queriam fazer parte da igreja. Só esse problema do sábado. E a maioria, a gente convencia elas de fechar os negócios só o dia sábado. Pastor, um dos grandes desafios, pelo que a gente até está conversando aqui, é a questão dos preconceitos que a gente leva, né? O que a gente tem até antes de ir para a viagem, muitas vezes até que limitam essa decisão, né? Puxa, não, eu não vou porque lá
pode acontecer algum atentado, sei lá, tem muitas coisas, terrorismo, dependendo do país, dá aquele medo, né? Ou a comida vai fazer mal, eu vou ficar doente. Qual que é o que acontece com esses preconceitos, os que a gente tem antes e depois quando vai num lugar? Eles são sempre quebrados de alguma maneira. Eu acho que todos que participaram aqui, que estão participando do programa hoje, têm dado algum testemunho nesse sentido. Muito porque a gente conhece pouco, quem sabe, daquela realidade, que é um outro aspecto interessante para o nosso preparo. Ler um pouco mais sobre aquela cultura, conversar com pessoas que são daquela região, conversar com pessoas que já participaram e se manter aberto a essa surpresa que vai acontecer. Então, a gente, com frequência, a gente é surpreendido, como o Gustavo falou, pela hospitalidade das pessoas, e a gente se considera um povo muito hospitaleiro no Brasil, um povo muito alegre e tudo, mas é verdade que a gente é sempre muito bem recebido. Eu acho que a simplicidade também das condições, né, nos lugares. Então, são várias questões que a gente se surpreende. O diferente sempre gera um grau de ansiedade na gente. Isso é para todos os lugares. Então, por exemplo, quando vamos a algum projeto no Oriente Médio, existe realmente essa questão. Será que vai ter um atentado? Será que lá tem muitos terroristas? É uma preocupação, às vezes, dos alunos, mas mais dos pais deles, na verdade. E não é tão real assim, né? Às vezes, se a gente vê estudos que mostram que existem realidades bem perigosas aqui no nosso contexto também, mas nós estamos mais acostumados a lidar com essas, então elas não são novidade. Mas o terrorismo é uma novidade para a gente, então por isso gera essa ansiedade. Mas, no geral, quando a gente está ali e vai vendo que é possível lidar com aquela situação, a gente fica mais tranquilo. Mais tranquilo. E, Gustavo, teve alguma coisa, um conhecimento que você teria gostado de ter antes de chegar lá? Algum preparo que faltou, que você chegou lá e percebeu teria sido melhor eu me preparar para isso? Olha, antes de ir, eu já estava preocupado com isso, que era a questão do inglês, né? O meu inglês não é lá essas coisas, eu entendo alguma coisa, mas não é aquela fluência, né? E eu iria para fazer a parte do louvor, que eu acabei indo com a minha banda, né, com o Bairro Novo lá. E eu falei, o que eu vou fazer lá sem inglês, né? Eu vou me trancar no banheiro, né? Mas no final das contas, eu acho que Deus acaba usando, né, diversas formas, assim. Aí conseguimos fazer traduções de música, consegui até cantar em inglês algumas músicas, entendeu? Mas eu acho que talvez se eu tivesse me preparado até mais nesse quesito do inglês, assim, e até estudado um pouco mais da cultura com relação até para não me surpreender tanto, assim, né? Chegar para não ter aquele choque e demonstrar de alguma forma, às vezes até errado, não sei. Eu acho que teria sido um pouco mais eficiente, mas de qualquer forma foi uma bênção, foi incrível. Daniel. Eu também não sou muito bom falando em público. Aí a gente foi em um grupo de 8 pessoas, né? E aí nenhuma sabia falar direito o espanhol. E aí eu era o tradutor, porque eu já sou mais... Eu nasci no México e aí sabia falar mais. E sim, aí era todo sábado a gente ia na igreja e eu ficava do lado e traduzindo. E aí tipo dá aquele nervosismo da plataforma, mas Deus te ajudou. É tão legal eu ouvir eles falarem de como eles cresceram, se desenvolveram e descobriram que podem ser úteis de maneiras novas, não é? Então, o valor da música para comunicar nessas culturas e como o Gustavo mencionou, às vezes a necessidade de traduzir ali e daí perder um pouco dessa inibição de falar, a timidez de falar em público. E tudo isso, esses projetos de curta duração, eles ajudam. Desperta a gente para a realidade de outras culturas, outros povos, faz a gente se conhecer melhor, faz a gente perceber novas oportunidades para a gente se envolver com as pessoas na igreja e também aspectos que nós podemos trabalhar mais para o futuro. Então, realmente, a gente fica muito empolgado em ver como Deus trabalha com cada um. Fora um aspecto legal que o Gustavo mencionou, que é o seguinte: esses grupos, eles são montados assim de uma maneira meio aleatória, né? Através das pessoas que demonstram interesse, que a gente percebe que o Espírito Santo está conduzindo.
Então, eles nunca se viram antes, às vezes se viram assim pouco, e de repente eles se encontram literalmente com uma missão na mão, né? De ir para um outro país, e agora eles vão ter que se entender, se conhecer, se apoiar, se ajudar. E essa é uma dinâmica de grupo assim muito legal. Quase que 100% das vezes, quando volta, formou-se ali uma família. Eles mantêm contato, eles se conhecem, eles passam a fazer projetos juntos, e são coisas impressionantes que acontecem nesses projetos de voluntariado. É verdade. Mas às vezes o preparo pode ser uma das razões pelas quais a gente meio que coloca essa barreira de eu nunca estou pronto para ir para a missão. Quando eu estou pronto para a missão, pastor? Veja, o preparo é importante, né? E quanto mais preparo, melhor, certamente. Existem livros, existem filmes que as pessoas podem assistir, existem alguns cursos em diferentes níveis. Lá no NASP mesmo, nós temos um curso curto, às vezes um final de semana, às vezes uma semana, que a gente oferece para os alunos para despertar alguns pontos neles antes de irem para os projetos. Existe uma pós-graduação em missiologia, daí também para pessoas que querem realmente se aprofundar um pouco mais no assunto. Tudo isso é muito, muito importante, mas eu ainda acho que o primeiro passo é ter a disposição, entende? E sentir que Deus está chamando. Então, ali a gente se coloca nas mãos de Deus, e a partir dali, então, é um processo contínuo. Talvez, por um lado, a gente nunca esteja realmente pronto, nunca, né? Porque sempre tem algo mais a aprender aí. Mas, por outro lado, talvez a gente esteja pronto no momento que a gente aceite o chamado de Deus. Agora, a continuação, a gente vai ver, já chegou a hora do Fala Pastor, a gente vai ver o que o pastor ali do outro lado pensa sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre missão? Tudo bom, pessoal? Um abração para vocês todos que estão aqui ligados no Conexão Jovem. E eu, mais uma vez, me sinto realmente abençoado e muito feliz por poder deixar aqui algumas considerações minhas no final de mais um programa. Nós falamos sobre missão em outras culturas, contatos com culturas diferentes, e a gente entende que o imperativo do Evangelho é de levar a palavra de Cristo a todas as pessoas, independente de condições sociais, independente de cultura, independente de lugares geográficos. A mensagem é para ser espalhada. O reino de Deus está acima de todas as nossas contingências, limitações e diferenças. E isso você com certeza já ouviu falar, e a gente sabe que essa é a essência da mensagem cristã. Mas é muito difícil a gente poder entender como lidar com aquele que é diferente. E esse é um desafio muito grande para nós. Por isso que esse tipo de trabalho, essas oportunidades de se conhecer outras culturas, outros ambientes, mas não apenas por conhecer, mas você tentar de alguma maneira dialogar com o outro e deixar na vida desse outro uma mensagem de esperança, é uma experiência realmente fantástica, uma experiência inigualável. Eu já tive oportunidade de fazer isso, alguns tiveram oportunidade de fazer isso. Muitas iniciativas agora, através das instituições, tanto da nossa igreja adventista como de outras igrejas também, têm possibilitado muitos jovens ter contato com outras culturas, levando a palavra de Jesus. Mas é preciso ter-se em mente que, ao entrar em contato com aquele que é diferente, nós não devemos de maneira nenhuma imaginar que porque eu penso como eu penso, ou creio naquilo que eu entendo como sendo verdade, eu deva me impor sobre o outro. Não é uma missão de colonização. Não é uma missão onde você vai ali, de alguma maneira, fazer com que o outro abrace a sua forma de ser, sua maneira de viver, seu estilo de vida ocidental ou qualquer que seja em relação a ele que seja diferente, e pense que porque você possui uma mensagem que foi te dada dentro de um pacote cultural, social, econômico, o outro deva se adaptar da mesma forma. A melhor maneira de poder entender o que é uma missão assim transcultural é a gente tentar criar o caminho do diálogo, o caminho da conversa, o caminho da troca.
Nós temos muito que aprender com outros povos, com outras culturas, e eles também podem aprender da gente. Por isso que humildade é fundamental. O espírito daquele que vai conquistar, ou colonizar, ou impor, ele de maneira nenhuma representa Jesus às pessoas. E isso não é só para aqueles que fazem uma missão transcultural. Isso é para você também lidando com seus amigos, parentes e todos os demais próximos de você que pensam diferentes de você. Porque, afinal de contas, cada um é um mundo à parte, não é? Pense nisso. Um abraço para todos. Até a próxima. E aí, fica com vontade de ser um missionário? Pelo menos eu tô ficando aqui com vontade. Eu já quero ir para algum lugar também. Vamos combinar aí com o núcleo, então. Tá bom, muitas opções. Muitas opções. Mas agora, vou falar primeiro com eles, depois o pastor fala pra gente um pouquinho mais sobre as questões práticas. Mas, tá, eu me convenci. Eu quero ser missionário. O que eu faço, Gustavo? Olha, acho que você deve orar. Eu acho que a primeira coisa mais importante, né, acredito que é a oração e a tua comunhão com Deus, né? Porque, assim, a gente quer tanta coisa nesse mundo, né? E, às vezes, o que Deus tem o tempo dele, ele tem a hora determinada para você ir para a missão. Às vezes, você tem alguma coisa que você precisa enfrentar na tua vida antes de você ir, para você chegar com mais bagagem, enfim. Acho que a primeira coisa, você deve orar primeiramente, ter comunhão com Deus, falar, Deus, eu quero isso, será que a gente não pode, né, realizar mais para frente esse plano, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que... Sim, confiança em Deus total. Eu também não tinha muito recurso para ir. Aí, tipo, botei nas redes sociais, fiz um vídeo, pessoal, tô tentando ir, e botar tudo nas mãos de Deus que Ele resolve. Ainda também lá surgiu os probleminhas, era Deus que resolvia tudo, porque a gente não sabia como resolver às vezes. Muito bem, pastor, então, como nos preparamos? Conselhos práticos. Eu acho que eles deram 2 passos essenciais aqui. Orar a Deus, acima de tudo, buscar a vontade dEle para nossa vida. A questão financeira é uma pergunta que todo mundo sempre quer saber, porque ir para um outro país envolve uma passagem aérea e elas são caras, não é? Então, às vezes, a gente fica bloqueado aí. Poxa, R$4.000, eu não tenho R$4.000 para o meu dia a dia. Como que eu vou ter R$4.000 para 2 semanas do meu ano, né? Acontece que, quando a gente coloca as duas coisas em perspectiva, aquele R$4.000, ou R$5.000, ou R$3.000, seja lá o preço que for, o custo, ele não é para você, entende? Ele é para a missão. Então, realmente, você vai experimentar um outro tipo de realidade, inclusive quanto a finanças, porque aquele é um projeto de Deus do qual você vai participar. Então, são 2 passos importantes, mas que exigem essa decisão e tomar realmente ter esse planejamento. Além disso, acho que a gente mencionou em algum momento já outros detalhes aqui em relação ao idioma. Vale muito a pena. Tudo que você souber daquele idioma, você vai utilizar na missão, eu garanto. Estudar e ler sobre aquela cultura, incluindo a religião daquelas pessoas. Acho que é muito interessante. Às vezes a gente leva os alunos para algum lugar de culto daquela religião no nosso próprio contexto, no Brasil. A gente já visitou mesquita, a gente já foi em centro de budismo, a gente já foi num centro hindu também, com algum grupo de alunos para a gente observar. Não que você vá participar necessariamente ali, mas para observar. Isso vai te dar ideias de como proceder, como se comportar lá no campo também. Conversar com outras pessoas, acho que sempre é muito válido, pessoas que tenham ido participar do que você conheça, pegar ali o máximo de orientações, de ideias. São excelentes sugestões práticas aí. Obrigada, pastor. Aí a gente já vai ficar ligado, anotamos todinho, certinho, para lembrar. E se não, a gente tem aí a página, né, do núcleo, que a gente pode entrar e se informar mais. Então, quem quiser acompanhar e ter informações ou tirar dúvidas com a gente está à disposição. www.nucleodemissão.org. Acho que é a melhor maneira. Mas acompanhe a gente também no Facebook, Núcleo de Missão, a nossa página, ou no Instagram. E ali você vai saber sobre as próximas missões, próximos projetos e também outras oportunidades de se preparar melhor para essas oportunidades.
assim mesmo. Obrigada, pastor, por estar aqui. Obrigada, Gustavo, Daniel, todo mundo que veio hoje no programa. E obrigada especialmente para você que esteve ali, que ficou empolgado com o tema, ficou empolgado ainda mais com sair para conhecer outros países, mas não só pelo turismo, pela viagem, mas para tocar o coração das pessoas com uma mensagem de amor, com a mensagem de um Deus que nos ama e que deu a vida pela gente. Obrigada por estar aí e a gente já se despede até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.